Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, gente, mais um vídeo maravilhoso da nossa série Os Abrahams Responde. E por que os Abrahams, né? Na verdade, são várias consciências nessa mesma egrégora, então por isso que eles se denominam os Abrahams, tá bom? Que é canalizado por Esther Hicks. Então, nesta série hoje nós vamos saber aí o que o Abraham fala sobre anjos e guias espirituais. Uma boa pergunta que essa convidada tá fazendo aí. Então, vamos saber um pouquinho o que o Abraham fala de anjos e guias espirituais? Então, sem mais, vamos lá para o nosso vídeo de hoje da série Abraham Responde. Abraham falando agora, tá, gente? As pessoas realmente não querem ouvir isso, não é mesmo? Fique feliz e então todos os seus problemas irão embora. Elas dizem que não sabem disso. Participante, eu me sinto incrível hoje. É ótimo estar aqui. Eu estou curiosa sobre algumas coisas. Vocês podem nos falar sobre anjos e guias espirituais? Abraham: bem, existem muitos diferentes nomes e rótulos que vocês dão na tentativa de explicar a interpretação de vocês do não físico. O que você está querendo especificamente saber de nós? Participante: como anjos e guias espirituais funcionam? Eles são reais? Como nós experimentamos eles? Como nós chamamos eles? Abraham: bem, esta é uma grande pergunta, porque muitas diferentes pessoas usam estes rótulos para significar coisas um pouco diferentes com eles. Mas na essência, sobre você está perguntando, vocês são extensões da energia da fonte. E então, é claro que tudo isso é real. Em outras palavras, conforme Esther está nos permitindo visitar você enquanto ela traduz, nós estamos oferecendo sinais de rádio ou blocos de pensamento que são como sinais de rádio. E ela os está transmitindo. E existem pessoas que, quando recebem esses blocos de pensamentos ou sinais de rádio, podem traduzir visualmente. Esther está traduzindo verbalmente. E então, o não físico está interagindo com você de muitas diferentes formas. E dependendo da intensidade do seu desejo de saber e da sua habilidade de permitir a qualquer momento, é o que contribui para a variedade de experiências que muitas pessoas estão tendo hoje em dia. Esther nos disse uma noite, no novo relacionamento que ela estava tendo conscientemente conosco: Abraham, eu quero ver vocês. E nós dissemos: nós não achamos que você realmente quer, porque nós vimos ela se deitar na cama com os olhos fechados, com medo de nos ver. Ela estava começando a desenvolver uma ótima relação conosco, e ela não queria que nada de estranho acontecesse que a perturbasse de alguma forma. E então ela disse: não, é verdade, Abraham, eu quero ver vocês. E então nós dissemos: então abra seus olhos. Ela estava em um quarto muito escuro sob o céu do Texas e Jerry estava dormindo profundamente. E Esther abriu os olhos e viu um quarto cheio de vagalumes, o que pareciam milhões de vagalumes, vagalumes demais para se contar. E então todos os vagalumes se reuniram em um único canto, emitindo uma luz que era tão brilhante que Esther não conseguia olhar. E então a luz brilhante se dispersou em várias luzes por todo o quarto. Não milhões e não tão brilhantes, mas várias luzes por toda a sala que Esther podia observar. E então ela disse: eu vejo que vocês são energia. E nós dissemos: esta é a interpretação visual daquilo que nós somos.
E era a mais precisa interpretação que Esther e a mente prática dela podia encontrar, porque era a tradução da forma em que estávamos projetando. Em outras palavras, nós queremos que Esther entenda que nós somos energia. E existem aqueles que querem que o guia espiritual ou o seu fluxo de energia não física seja traduzido para eles de uma forma que corresponda às histórias que lhes foram contadas. Um dia, no início também da experiência de Jerry e Esther, eles fizeram uma transmissão de rádio em Dallas, no Texas. Uma das mulheres que ouviu a transmissão veio para o primeiro encontro e mais tarde se tornou uma grande amiga para Jerry e Esther. E um tempo depois, ela contou a eles que naquele primeiro encontro, no caminho até aquele encontro, ela disse: "Ok, Abraham, quem quer que sejam vocês são bons ou maus." O que meio que lhe dá uma ideia de onde ela estava naquela época. Ela ainda não sabia o que nós tínhamos a dizer, e ela não tinha certeza como tudo isso se resumia em terminologias físicas. E conforme o encontro se desdobrava, Esther se lembrou dos Abraham sentados em uma cadeira e abrindo os olhos dela. E então, parando em silêncio pelo que pareceu a Esther, como um tempo muito longo. E então a reunião começou, junto com as perguntas e respostas. E algumas semanas mais tarde, quando Jerry e Esther já haviam ficado grandes amigos desta querida mulher, ela disse a eles a história dela, sobre como ela fez essa pergunta a caminho do encontro. E então Esther e Abraham abriram os olhos e a sala se encheu com asas de anjos. E nós estamos oferecendo um bloco de pensamento para esta mulher que estava fazendo esta intensa pergunta. Uma mulher que foi capaz de interpretar visualmente em muitas ocasiões. E a interpretação dela lhe deu a resposta que ela estava buscando, percebe? E nós queremos dizer a você, de uma forma suave, que isso está nos olhos de quem vê, no sentido que todos têm a habilidade de interagir com o não físico, mas você não tem como interagir afastada das crenças que você já possui. E então, algumas vezes no início, o que você receberá em termos do que você vê, ou até mesmo o que você ouve, irá combinar com seu sistema de crenças. É com o tempo, conforme você fica mais em sintonia com quem você é e você é capaz de relaxar e liberar um pouco do folclore que você pegou ao longo da sua jornada física, então você pode começar a ter mais de suas próprias experiências autênticas. Mas nós queremos dizer a você que um que vê luzes em uma sala ou vagalumes em uma sala não é mais preciso do que um que vê uma sala cheia de asas de anjos ou anjos. Em outras palavras, você pode interpretar isto de qualquer maneira que você quiser. Isto é oferecido a você puramente, mas é você que é a intérprete disso. E assim você cria o que está vendo. E com o tempo, é extraordinária a quantidade de histórias que homens físicos contam sobre a interação com o não físico. Nós falaríamos que todas elas são reais, que todas são válidas. E então nós diríamos, se estivéssemos no lugar de vocês, de que maneira eu quero interagir? Esther não estava vindo de uma base religiosa e ela não queria qualquer tipo de distorção. Ela era a lousa mais pura que tínhamos visto e não havia chegado a quaisquer conclusões próprias que a proibiriam de ser capaz de receber claramente o que estamos oferecendo. E conforme Esther encontra palavras, elas são sempre palavras que correspondem à intenção que estamos oferecendo. E então, com o tempo, conforme nós oferecemos palavras e Esther retrata nossos significados com palavras e somos capazes de sentir as respostas de vocês, as palavras delas, e então somos capazes de sentir as vibrações de vocês em resposta às palavras delas, com o tempo nós literalmente
criamos uma linguagem que retrata puramente a intenção de Abraham. Mas isto não quer dizer que esta é a única linguagem que seja autêntica. Existem várias formas de interpretar o não físico. Olha que interessante, né, gente? Tudo que a gente conversa aqui, inclusive nas cartas de Cristo, ele preparou aquela senhora, né, para receber as palavras que ele fala, que ele estava, né, vamos dizer, ditando para ela, preparou ela por 40 anos. Porque o que ele fala no livro, inclusive, é o quê? Que se você interpretar aquilo através das suas crenças, você vai querer colocar aquelas palavras no livro e não vai funcionar. Exatamente isso que o Abraham está falando aqui. Por isso que eu sempre falo para vocês que nós precisamos sair dos significados das palavras, sair dos significados. E como eu tenho estudado bastante, né, agora veio muita coisa para mim, exatamente isso que eu acabei de falar e vou repetir para vocês. Desde o início do canal eu falo, saia dos significados. Fique puro na sua imaginação. Saia do significado da religiosidade. Saia do significado das palavras em si. Sinta no seu coração. Então, como ele fala, você vai ver aquele ser espiritual que você quer ver de acordo com as suas crenças. Então, tudo que a gente observa na nossa vida, nós vamos observar através das crenças que nós temos. É exatamente isso que ele está falando aqui. E cada vez que eu estava lendo aqui para passar para vocês, eu fui ficando arrepiada. Por quê? Porque tudo está congruente com o que eu falo aqui no canal para vocês. Tudo, gente, tá tudo muito congruente. Então, tudo que eu trago aqui no canal para vocês é para levar clareza de que nós somos pura essência da criação. Nós somos pura essência, extensão da criação, da fonte de Deus. E quanto mais a gente internalizar isso, quanto mais nós olharmos para as pessoas, para os fatos, para as situações que acontecem na nossa vida, com os olhos de Deus, mais nós conseguimos sair dos significados. E sair do significado é você não julgar o que está sendo mostrado a você. É você não julgar, não criticar o que está passando na sua vida. As palavras das outras pessoas para com você. Então é isso que ele está falando aqui. Que tudo que é mostrado para nós é que colocamos significados. E como ele falou, né? A Esther, ela não tinha nenhuma base religiosa, então ela era pura nos seus pensamentos. Ela não tinha passado por nada religioso, como ele falou aqui, né? Era uma lousa mais pura que eles já tinham visto. Então, conforme eles mandavam os pensamentos, os blocos de pensamentos para ela, ela não tinha interpretação, significado. Ela procurava a melhor que cabia na intenção daquele bloco de pensamentos. Então, por isso que às vezes, quando eu leio aqui para vocês, fica até um pouco confuso. Por quê? Porque a nossa mente racional, ela quer interpretar o que está sendo dito. Então, você vai olhar anjo, você vai olhar um ser, né? Uma sombra iluminada, você pode olhar uma sombra iluminada, você pode olhar para um ser humano, você pode olhar, assim como é mostrado, né? A imagem de Jesus como um ser espiritual. É isso que acontece. E é muito lindo, gente. Então, saia dos significados, saia das interpretações racionais,
perceba a crença que está por trás daquilo que você está observando na sua vida. Elimine a crença da sua vida. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Cada um vai ver com os olhos da sua crença. Então, vamos continuar aqui. Aí ela fala assim para ele: eu li um livro há alguns meses e eu amei o livro. Era de uma mulher chamada Lynn Granborn, que se chama Desculpe, mas a vida está à espera. E ele é baseado nos ensinamentos de vocês. E o que estava no livro foi dito de uma maneira muito poderosa. E então eu peguei o próximo livro dela, que foi muito perturbador para mim. Ela falava sobre os outros, e eu me pergunto se aquela era apenas a percepção perturbada dela ou se seres tão malévolos existem. Abraham, nós começaremos dizendo a você que existe apenas um fluxo de bem-estar e que aquilo que é não físico faz parte desta corrente. Mas nós também dizemos a você que todo o pensamento que já foi pensado ainda existe. E então, como esse subproduto da mente consciente do homem continua, experiência após experiência, século após século, existem muitas informações de pensamentos que estão lá. No seu tempo de vida, a indústria do cinema adicionou dramaticamente na forma como os homens rodeiam os seus pensamentos em torno deste assunto. As religiões, as informações que estão vindo do púlpito, muito mais informações sobre o diabo e sobre o mal do que sobre o bem e Deus. E se você conversa com pequenas crianças que vão para a igreja, frequentemente elas lhe falarão mais sobre o diabo do que sobre Deus. Isto chama mais a atenção delas. É mais uma coisa com a qual se preocupar, percebe? E o que nós percebemos é que, em seu ambiente onde contraste lhe ajuda a identificar o que é desejado, às vezes os humanos ficam um pouco inclinados a empurrar contra a parte o que eles não querem, e eles se sintonizam rapidamente com a nova ideia que está vindo do contraste. E existem muitos pensamentos, mas todos vindos das mentes conscientes dos humanos. As pessoas diziam para Esther no começo: Esther, você não tem medo quando começa a receber Abraham? E na época em que ela começou a receber essas perguntas, não havia nenhum medo dentro dela. Ela já podia sentir quem eles eram. Ela conseguia sentir quem nós éramos. Ela sabia que não havia nenhuma sensação de possessão, porque toda vez que o telefone tocava, enquanto Jerry estava conversando conosco, nós a liberávamos imediatamente. Esther podia sentir que nós estávamos lá em resposta ao pedido deles, que nós não estávamos nos afirmando na experiência deles de forma nenhuma. Eles estavam pedindo e nós estávamos respondendo. E então Esther não estava em nenhum lugar de medo, nem um pouco. E então as pessoas perguntavam: você não precisa se proteger de alguma coisa? E quando Esther ouviu mais e mais pessoas dizendo isso, ela começou a nos perguntar a respeito disso, e nós dissemos: é como dizer, se eu coloquei o meu rádio na frequência 630, eu por acaso preciso me preocupar em receber alguma coisa das outras estações? E a resposta é não. Quando você coloca o seu sintonizador, a lei da atração irá trazer aquilo que combina vibracionalmente com o sinal que você mesmo está sintonizando. Lynn Granborn foi uma maravilhosa mulher que veio para muitos encontros de Jerry e Esther. Ela chegou neles um dia, queria almoçar com eles e explicar que ela iria escrever um livro e que ela iria baseá-lo no que Abraham tinha a dizer. E ela também disse: eu não vou contar a ninguém de onde eu estou tirando o material, porque eu penso que existem pessoas lá fora que têm muito medo desse tipo de coisa. E Esther e Jerry disseram: bem,
Todo mundo é livre para usar o nosso material. Nós não estamos o mantendo em segredo. Nós queremos que as pessoas entendam que elas criam a própria realidade. Mas seria muito bom se você dissesse para as pessoas onde você conseguiu a informação, para que, se elas quiserem se aprofundar mais, elas sejam capazes de encontrar a fonte dele. E agora, Esther pode ver e ela recebe feedback do segundo livro, que esta querida mulher temia muitas coisas antes de vir falar com Jerry e Esther. E claramente, aquilo ainda estava ativo na vibração dela. Ela não era receptora do material, ela era imitadora do material. Tudo que estava escrito no livro, ela transcreveu de uma das gravações, e ela estava buscando aquele sentimento de bem-estar, mas ela mesma nunca havia o encontrado. E existem muitas razões pelas quais as pessoas estão atraindo o que elas estão atraindo, mas é a nossa absoluta promessa para você que não existe uma fonte do mal lá fora que tenha a habilidade de utilizar a si mesma na sua experiência. Mas você recebe o que você pensa, então isso virá para você. Encontrará um caminho para se manifestar na sua vida, entende? A melhor maneira de descrever isso que nós temos, que lhe dará percepção sobre isso tudo é: um dia nós estávamos visitando uma mulher que vivia próximo de São Francisco e ela disse: Abraham, eu tenho cruzado essas enormes pontes sobre a Bahia por muitos anos e eu nunca senti nenhum medo sobre elas, nenhum. E recentemente, enquanto eu estava cruzando estas pontes, eu estou tendo o que eu posso descrever como um ataque de pânico. Eu quero me deitar no chão do meu carro. O meu medo é muito intenso. O que está acontecendo comigo? E nós dissemos: você deve estar esbarrando, sintonizando com algumas formas pensamento na ponte. E ela não gostou nem um pouco da sensação disso. Em outras palavras, existem formas de pensamento na ponte? O que vocês querem dizer? E nós dissemos: bem, você precisa entender que tudo o que alguém pensa é transmitido para todos os outros captarem, se estiverem na proximidade vibracional. Gente, vocês estão entendendo o que eles estão falando aqui? Tudo é sintonia. Quando você sente um medo, é porque você está na mesma frequência daquele medo. Então, se você pensa em possessão, não existe. O Masaharu Taniguchi da Seichonoye, ele fala o que para nós? Se vocês, potências infinitas, estão acompanhando aqui os preceitos diários, o que ele fala? Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe luz e mais nada. Não existe fonte do bem e fonte do mal. Existe com o que você está sintonizando. Quando ele fala aqui que existem várias formas pensamentos, essas formas pensamentos são do coletivo. Lembra que eu já falei para vocês aqui? A consciência coletiva, ela tem muito poder sobre nós, se nós abrirmos a porta. Então esse medo vem lá das guerras, vem do sofrimento, da crucificação de Jesus, vem do sofrimento dos heróis que morriam por uma boa causa. Então tudo isso são formas pensamentos que, se a gente pensar que existe duas fontes, uma fonte do bem e uma fonte do mal, é o que vai sintonizar conosco. Como ele falou aqui, né, gente? Ele falou o quê? Que nas igrejas, no púlpito, se vocês olharem a internet, é falado mais sobre o diabo, sobre o demônio, sobre o mal, do que sobre o bem, do que sobre o que Deus é capaz de fazer na nossa vida, do que o poder que nós temos nas nossas mãos. Então, quando você sintoniza com este tipo de vibração, é o que vai acontecer na sua vida. E até eu estava conversando com a minha mãe outro dia, não sei se com a minha mãe ou com alguma potência infinita, e eu estava falando, né, nessa questão de entrar na frequência, e quando vem isso ficou marcado bem na minha vida, gente, quando eu li alguma coisa assim,
da religião espírita. Tudo que eles falam, tudo que eles vão passar de mensagens para nós é em forma de ameaça. Eu não sei se vocês já repararam isso. Às vezes a mensagem é até boa para nós, mas elas nos passam em forma de alerta, em forma de ameaça. E isso não conecta mais comigo, porque eu estou olhando tudo com os olhos de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe o bem e o que vem de Deus. Não existe mais nada na minha vida. Aí vocês falam, mas Cris, tem um monte de coisa acontecendo, porque o seu foco está nesse monte de coisa que está acontecendo. Tá bom, potências infinitas? Que eu acho que deu uma boa esclarecida para nós aqui, né? Esse texto dos Abraham, ele é bem antigo mesmo. E eu achei muito interessante porque tem muitas potências infinitas chegando aqui e que talvez não tenha tanto esse conhecimento dos Abraham. Então eu acho muito legal eu trazer aqui para vocês e eu espero que tenha assim clareado a mente de vocês de que só existe o bem, só existe o belo, só existe a harmonia, só existe perfeição, só existe o reino dos céus, só existe Deus e o que vem de Deus. Acredite nisso. Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do mundo, do planeta. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que só existe Deus e o que vem de Deus. Até o nosso próximo vídeo, mais um vídeo dos ensinamentos dos Abraham Hicks, tá bom, potências infinitas? Eu amo vocês. Até a próxima quarta-feira, meio-dia. Até lá!